Olá, tudo bem? Todos vocês nos conhecem, provavelmente. E nós nos sentimos muito honrados por ter cada um de vocês aqui. A verdade é que não há como nós apresentarmos o Benjamin de uma forma simples, porque a caminhada que Deus nos levou até aqui não foi uma caminhada simples. Mas o nosso principal propósito de chamar cada um de vocês e de poder compartilhar um pouquinho da nossa história é realmente glorificar o nome de Deus, porque Ele nos sustentou até aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou e nos manteve de pé. E nós cremos que a nossa história, assim como tem tocado muitas vidas, não porque somos nós, mas pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, e tem trazido esperança para muitas pessoas. E nós queremos compartilhar um pouquinho desse tempo. Amém, Jaque? Nós queremos compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Amém? Você quer ouvir? Amém. Então, nós temos hoje, nós vamos concluir 8 anos de casados. Mas exatamente com 4 anos nós decidimos que a nossa vida estava tão boa, mas tão boa, que nós poderíamos ter filho. Então esse sonho nasceu no nosso coração de termos filhos. E nós fizemos uma viagem, e na volta dessa viagem nós descobrimos que a Isabela estava grávida. Então foi um tempo maravilhoso. Nós começamos a sonhar, nós começamos a planejar, nós começamos a imaginar nomes, a pensar como é que seria, como seria o jeitinho, a forminha de ser, e começamos a sonhar. Esse foi o nosso sonho, era aquilo que nós desejávamos, e de repente aconteceu, estava lá e nós estávamos grávidos. E nesse tempo, quando nós voltamos de viagem e eu comecei a passar mal, nós fomos até o hospital para fazer o exame, né? Para descobrir o sexo e tudo mais, e ver, né, se o bebê estava bem. E nesse momento, quando nós fomos, foi o primeiro choque que nós tivemos, né? Porque quando começou a fazer aquela eco, a doutora verificou que não havia batimento cardíaco no bebê, né? E por um tempo ali, eu vi que ela começou a se demorar em me passar a informação, a notícia, né? E eu logo percebi que alguma coisa estava acontecendo. E ela falou: olha, mãe, não tem uma notícia muito boa para te dar, mas não tem batimento cardíaco, né? Infelizmente, o bebê não está com o coração batendo. Mas isso às vezes é normal. Começou a tentar a falar comigo ali. E foi o primeiro choque que nós tivemos, né? Eu lembro que a Ana estava junto com a gente. E ali eu já desci, já fui me trocando, né? E as lágrimas vindo. E na hora que o Espírito Santo começou a falar ao nosso coração, eu e o Jeff, a gente saiu da clínica, né? Abraçamos a Ana e o Marcelo e íamos para casa deles. Mas antes disso nós entramos no nosso carro. Quando nós entramos no nosso carro, ligamos o Jeff ligou o carro, começou a tocar, né? Uma música muito profunda, onde ali nós começamos a entregar ao Senhor toda a nossa história, né? E crer que, independente do que estava acontecendo ali, podia não haver aquele batimento cardíaco, mas o Senhor estava cuidando de nós. Em nenhum momento Ele foi mal conosco, né? Mas nós entendemos o propósito de Deus, e ali nós começamos a entregar as nossas dores ao Senhor, né? Falar: Deus, nós não entendemos o motivo, nós não entendemos o porquê, mas nós queremos te entregar. Nós queremos te entregar essa vida, nós queremos te entregar, né, aquilo que o Senhor gerou, mas que por algum motivo que o Senhor sabe, né, não prosseguiu essa gestação. E a canção estava tocando no momento que a gente entrou no carro, era essa que a gente vai tocar agora.
descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. seja fácil para muitos de nós cantarmos essa música. Quando as coisas
estão favoráveis. Mas esse talvez esteja sendo um momento, algum dos momentos de maior frustração na nossa vida. Porque era uma expectativa tão grande que havia em nosso coração e de repente a gente se viu sem. A gente se viu perdido. E quando essa música ela começou a tocar, isso foi realmente algo que mexeu demais com a gente. E a gente teve que lutar para conseguir cantar essa música. E falar: Deus, eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho de homem para se arrepender. Eu confio no Senhor. E quando nós saímos da clínica e fomos para a casa do Marcelo e da Ana, logo que eu cheguei, eu estava meio resistente, não queria chorar de jeito nenhum. Mas na hora que eu abracei o Marcelo, eu caí, desmontei, chorei como se fosse um bebê. Acho que nem um bebê chora tanto como eu chorei naquele dia. E quando nós estávamos ali orando e buscando a Deus e entregando mesmo, e o Marcelo e a Ana falavam assim: olha, a gente precisa entregar, a gente precisa confiar, a gente precisa crer. E eu, no meio dos prantos, no meio do choro profundo, o Senhor me trouxe uma canção à mente. E naquele momento eu peguei o violão e eu comecei a tocar uma canção, que foi uma canção de entrega mesmo a Deus. Quase não cantei, mas eu entreguei para o Senhor naquele dia. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu confio em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu confio em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
teu altar esse bebê, nós entregamos a vida dele, nós não queremos viver um luto sem fim, né? E nós entendemos que aquele era o momento da gente entregar a nossa dor, o nosso choro, né? E que existe sim, né? Existem os momentos de luto, mas nós precisamos entregar também os momentos de luto, e naquele momento nós entendemos isso e nós entregamos ao Senhor. Falamos: Deus, nós estamos abertos ao Senhor e nós cremos no que o Senhor tem para nós. Nós cremos nas promessas do Senhor e nós sabemos que o Senhor fará algo novo nas nossas vidas. E naquele dia nós fizemos isso e entregamos. E depois de algum tempo, né, nós começamos a tentar de novo a engravidar. E crendo que Deus realmente tinha um propósito para a nossa vida e que o nosso sonho, né, de sermos pais, de ter um bebê, era algo vindo do coração de Deus. E quando nós começamos, né, a tentar engravidar de novo, depois de um tempo nós engravidamos, né, e começou uma nova fase na nossa vida de novo. As novas situações aconteceram. Então, nós fizemos o primeiro, o segundo exame, estava tudo certo, e o primeiro exame foi uma alegria, porque no nosso primeiro exame, dessa primeira vez, a gente já não tinha visto os batimentos, né? Então, nessa segunda a gente viu, então já foi uma grande comemoração. Segundo exame, tudo ótimo, tudo perfeito. Descobrimos o sexo, era uma menina, e a gente ficou muito feliz. E o nome dela, nós escolhemos, seria Ana Clara. Grande parte de vocês conhece a história dela. Ana Clara. Então nós começamos a sonhar novamente. Vimos a esperança renascendo no nosso coração. Começamos a viver novamente o sonho. Porém, a partir da terceira ecografia, veio novamente o choque. A gente acha que quando a gente passa por uma situação muito difícil, a próxima com certeza vai compensar. Mas a próxima foi pior. Na verdade, começaram a ser encontrados alguns achados, né, nos exames. Ela não estava crescendo da forma que ela deveria. Alguns detalhes que começaram a preocupar. E nós não tínhamos noção do tamanho do problema quando a nossa médica, doutora Janaína, cadê a doutora Jana, mulher de oração que sempre esteve do nosso lado, quando ela sentou com a gente na sala e falou assim: gente, e pensa uma mulher cheia de fé, até aquele momento ela não tinha assustado a gente. A hora que ela sentou com a gente na sala, ela falou: gente, a situação é complicada mesmo, a situação é difícil mesmo. E ela estava numa situação muito complicada, o crescimento dela estava muito abaixo, mas ela continuava, por incrível que pareça, ela continuava. E a cada vez, a cada momento, cada exame era um susto, mas mesmo assim a gente permanecia. E a cada momento, a cada consulta, nós tínhamos momentos de oração, a igreja começou a se movimentar, o líquido começava a baixar e a gente entrava em oração e começava a buscar a Deus e clamar, e daqui a pouco, o próximo exame, o líquido estava lá de novo, coisas que não tinham explicação. E a gente começou a encontrar gratidão em coisas pequenas, aquilo que deveria ser uma história terrível, sem esperança nenhuma, passou a se tornar algo diferente para nós. E nós comemorávamos a cada exame quando ela ganhava alguns gramas a mais. E a médica falava assim: olha, não é o suficiente, mas ela está ganhando. Fazia exame de ecografia para ver o coração, estava lá o coração da bichinha. Como é que estava a movimentação dela? Estava pouquinho, mas ela estava lá, firme e forte. E a força dessa menininha começou a gerar força em nós também. A gente falou: gente, se essa mulher está lutando para viver, a gente vai lutar por ela também. E ela estava lá, permanecendo. E mesmo em meio às más notícias, a gente começou a encontrar esperança.
E era tanto carinho, tanto cuidado da igreja, das pessoas, da família, pessoas que a gente ia descobrindo que estavam orando por nós, gente que eu nem sabia e estavam orando por nós, igrejas que estavam se movimentando em favor da Clara, e a gente começava a descobrir essas coisas, isso ia nos inspirando, e a gente permaneceu, e a gente começou realmente a crer que Deus podia fazer algo completamente diferente do que nós imaginávamos. E nós cremos e permanecemos. Nesse tempo, muitos médicos queriam que a gente fizesse alguns exames mais profundos para saber exatamente o que ela tinha. Eles falaram, até teve um deles, eu lembro que ele me falou: você não quer fazer esse exame, porque se você fizer esse exame, você descobrir que é mesmo. Na verdade, a gente acha que é muito grave, mas você precisa fazer esse exame para ter certeza. E se você fizer, você pode até ter condições de repente ser autorizado um aborto para você, né? E daí eu lembro que eu e o Jeff, né, na mesma hora a gente, não, imagina, né? Se ela está lutando para viver, nós não vamos tirar a vida dela, independente, né? Se for uma doença muito grave ou o que vier a ser, nós não vamos fazer isso. Então, se nós temos entendido que ela tem evoluído e tem permanecido aqui dentro de mim, nós vamos continuar dessa forma. Se for para algum momento expelir, abortar, que seja natural e não porque nós induzimos de alguma forma, né? E nós entendemos assim. E assim foi toda a gestação, nós orando, buscando ao Senhor, orávamos, buscávamos, né? Até que a Clarinha nasceu. Dia 28 de dezembro de 2014, nasceu a Clarinha. E eu lembro que foi muito rápido, porque a gente teve que ir para o hospital correndo. E quando a gente chegou lá, ligamos para a Jana, e não tinha vaga na UTI do meu hospital, que era no Nossa Senhora de Fátima, e a Jana ficou correndo atrás, porque tinha que tirar muito rápido a bebê, em torno de 1 hora mais ou menos era o tempo, que senão ela falecia, teria que tirar muito rápido. E ela conseguiu essa vaga no hospital da Nossa Senhora das Graças, foi quando eu fui pra lá. E eu lembro que eu fiquei muito aflita ali naquele momento de correria e tal, mas quando nós fomos pro Nossa Senhora das Graças, e eu lembro que a Jana falou: entra, vamos rápido, tem que ser rápido. E eu entrei no quartinho assim, um amor sobrenatural me invadiu, uma presença do Senhor dizendo: filha, eu estou com você, né? Permanece comigo que eu estou com você. E eu lembro que eu entrei ali e já me deram anestesia e tal, e eu só orava, falava: Deus, né, todo esse tempo o Senhor permitiu que ela estivesse dentro de mim. E se o Senhor permitir, eu gostaria de pelo menos vê-la, porque muitos dos médicos falavam também para mim que ela poderia falecer logo depois do parto. E eu pedi isso para o Senhor. Teve uma coisa que eu pedi, eu falei: Deus, eu quero ver a Clarinha, eu quero conhecer o rostinho dela. Eu lembro quando a Jana tirou, a Jana me mostrou ela, e gente, parecia a criança mais linda do mundo. Eu não vi imperfeições nenhuma. Eu digo que o amor de mãe, ele é perfeito, porque com tudo, algumas deficiênciazinhas que ela nasceu, que eram claras de ser visto, eu não vi. Eu lembro que quando eu olhei para ela, eu fiquei tão feliz que o Senhor permitiu que ela respirasse ali na hora, que ela vivesse, que veio uma gratidão no meu coração, e eu não consegui olhar com outro olhar para ela, que não fosse um olhar de amor. E quando eu olhei para Clara, e eles levaram, e depois eu fui para o quarto, aí o povo começou, né, a ser um fervo naquele hospital, chegar um monte de gente, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu só ouvindo a cara das pessoas me olhando, né, e eu imaginei que não tinha sido alguma coisa boa, porque todo mundo me olhava com a cara, e eu feliz, e eu estava feliz mesmo. Aí eu lembro que todo mundo entrou, depois veio o Jeff, ele falou: amor, eu preciso falar uma coisinha com você. E daí me contou, né, que a Clarinha tinha ficado na UTI, que ela tinha nascido com algumas alterações e tal. Mas na hora que ele falou, meu coração assim, eu falei: amor, amém, Deus não perde o controle, né? E eu tô feliz. Eu falei: eu não sei porquê, mas mesmo você me contando, eu tô feliz, porque eu pedi pro Senhor para ela viver. E Ele concedeu o desejo do meu coração. Então ela nasceu, eu levei um choque, na verdade, porque quando eu vi ela, a forma que foi mostrado para mim, assim, foi
como se ela não tivesse nascido morta já, né? Então eu levei um choque muito grande, assim. E para ajudar nesse dia, era entre feriados, então era dia 28 de dezembro. Ninguém das nossas famílias estava aqui, estavam todos viajando, porque ninguém esperava que ela viesse. E de repente estava todo mundo vindo para cá e falei, meu Deus do céu, não deu tempo de ninguém chegar, porque ela nasceu. E aí eu fui para fora, fui chocado, fui apavorado, e quando eu pisei o pé fora, estava lá novamente a igreja para me abraçar, meus amigos estavam todos lá, não sei como que a segurança deixou eles entrarem, toda aquela turma, mas eu sei que estava um bolo de gente. A hora que eu saí, eu já saí chorando, quem estava lá lendo, uns caras até impactados, nossa, nunca vi você chorando. Mas a hora que eu saí, eu desabei, e daí eles me abraçaram, todo mundo me abraçou, e foi aquela benção. Ela nasceu com 950 gramas, nasceu muito pequenininha, bem magrelinha, foi direto para a UTI. Pela graça de Deus, a doutora conseguiu uma UTI para ela, foi um milagre já. E a gente se viu perdido, a gente não sabia o que fazer. Era uma criança com várias limitações, que a gente não sabia quanto tempo iria viver, mas que estava lutando. Ela respirava bem, os batimentos cardíacos dela eram bons. E daí na manhã seguinte ao nascimento dela, a Ana veio e me trouxe uma palavra para a gente e nos mostrou um vídeo chamado 99 balões. Não sei quantos já viram esse vídeo. Talvez tenha mexido um pouquinho com você quando você viu, mas eu acho que nunca mexeu tanto um vídeo comigo como aquele, por causa do momento que a gente estava vivendo. E ele fala de uma criancinha que nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Edwards. E ela viveu por 99 dias. E por esses 99 dias os pais vão contando o dia a dia, e o dia que ela sai do hospital, e o dia que o menininho, eles levam o menininho junto com eles para tomar café, e cada momentinho especial que eles podem viver com esse menino. E o final da história é que quando o menininho falece, aos 99 dias, ele solta 99 balões, para comemorar os 99 dias que ele viveu. E aquele vídeo, junto com a palavra que a Ana nos trouxe, foi o que realmente nos moveu a decidir viver com intensidade tudo aquilo que a gente teria para viver naqueles dias. Então, sentados naquelas cadeiras, numa mesinha, no cantinho do quarto, a gente chorou, e a gente decidiu: vamos viver, vamos amá-la com tudo que nós temos. Vamos dar tudo que nós podemos dar para ela, vamos estar com ela o tempo que ela viver. Nós vamos ser os pais dela, e ela vai saber que ela foi amada. Ela vai saber que ela foi amada. E naquele dia nós decidimos, nós vamos amá-la com toda a nossa força, com tudo que nós podemos dar para ela, nós vamos dar para ela. E nós fomos, eu lembro que a gente acordava e eu falava pro Jeff, que coisa engraçada isso, né? Porque quando nós decidimos, tomamos uma decisão realmente com o coração em Deus, a gente tem forças para vencer, né? Eu lembro que a gente acordava e a gente não acordava triste, a gente olhava um pro outro, vamos lá ver a nossa pequenininha, como que tá? E a gente chegava feliz, a gente chegava animado, a gente levava bolo, fazia festa lá na UTI com a Clarinha. Eu lembro que muitas pessoas ficavam impactadas com a nossa atitude. Elas falavam, nossa, mas como vocês conseguem ser tão felizes, né, dessa forma? Lembro que um dia a gente estava na fila ali, indo para a visita, e um pai falou assim, nossa, eu não quero nem tirar foto desse lugar, eu não quero nem ter recordação daqui. E eu fiquei olhando para ele, eu falei, olha, você não quer ter recordação porque seu filho vai sair daqui a pouquinho daqui. Mas nós estamos vivendo intensamente, porque a nossa filha, a gente não sabe se ela vai sair daqui. E nós queremos viver intensamente com ela esses dias, todos os dias que ela estiver aqui, nós queremos viver com ela. E nesse tempo tiveram pessoas usadas mesmo por Deus, né? Até queria honrar a vida da doutora Cris, né, que está aqui.
e que ela é médica lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, eu queria te dizer que foi muito importante, né, a sua participação na nossa vida. A gente viu um coração cheio de amor através da sua vida. E quando nós recebemos as suas palavras de incentivo, para nós foi muito importante receber aquelas palavras. E eu me alegro muito de te ver aqui hoje, né, e saber que eu olho para a doutora e eu posso lembrar do seu coração, das suas atitudes conosco naquele lugar. Com certeza a senhora deixou uma marca na nossa vida através da sua atitude. E Deus te abençoe, que essa atitude a senhora tenha sempre com todos lá naquele lugar. Em nome de Jesus. E eu tive alta, né? Quando nós tivemos alta e a gente foi para casa, eu lembro que no caminho eu e o Jeff oramos, até fizemos um vídeo, né? Gravando, falando, filha, a gente não, né? Você não saiu com o papai e com a mamãe, mas você ficou lá na UTI, mas nós estamos indo para casa. E fizemos um vídeo para ela, foi super gostoso, né? A gente não chegou com ela, mas de certa forma a gente mudou a nossa forma de ver e de enfrentar aquele momento na nossa vida. Verdade. Lá nós conhecemos pessoas tão especiais, nós conhecemos tantos médicos que cuidaram dela como se fosse realmente parte da família. Nós conhecemos enfermeiros e enfermeiras tão cuidadosos, tão carinhosos, que amaram tanto, pessoas que realmente a gente carrega até hoje, a gente tem contato até hoje. Pessoas com quem a gente orou lá, pessoas que oraram por nós lá também. Na verdade a gente não sabia ainda qual era o caso dela. E daí durante esse tempo em que nós fazíamos as visitas, o sangue dela foi enviado para um laboratório para conseguir entender o que ela tinha. E aí quando nós soubemos o resultado, aí que foi realmente a prova mais clara de como a vida dela era um milagre. Ela tinha uma doença chamada, não é uma doença, é uma condição genética chamada triploidia, onde todos os cromossomos eram triplicados. Pra você ter uma ideia, uma síndrome que acontece, tipo síndrome de Down, síndrome de Edwards, é quando um cromossomo é triplicado na pessoa. O dela, todos eram triplicados. Então ela foi ao extremo, né? Ela quis viver com toda a força, toda a intensidade. E quando nós descobrimos a gravidade do caso, a médica lá que conversou com a gente no dia, ela falou: olha, nós vamos descobrir o que fazer a partir de agora, porque nós não temos nenhum caso desses. Aqui no hospital, principalmente, nós não tivemos. Quanto mais a cidade, quanto mais... nós não sabemos o que fazer com ela. Esses casos, eles não são raros, mas quando acontecem esses casos, até o 2º mês de gestação, eles já são abortados. Ela não só foi até o final da gestação, como nasceu e está viva. Nós lembramos que nós fomos num geneticista muito conhecido aqui em Curitiba, e eu sentei com ele, nós começamos a conversar, eu comecei a contar o caso dela para ele e tudo mais. Eu falei: então, daí a nossa filha, ela teve um caso de triploidia, tal, não sei o que, ele, tudo bem e tal. Eu falei: então, daí ela nasceu, nasceu. Então, daí agora ela tá com 1 mês e meio, vai fazer 2 meses. Ele: como assim? Não, ela tá viva, ela tá bem, tá respirando muito bem, o coraçãozinho dela é bom. Ele: como assim? Ela tá viva? Tá viva? Ela tá viva? Aí peguei um videozinho e mostrei pra ele. Em 22 anos de carreira, ele falou, em 22 anos, eu nunca vi um caso desse. Então, pra gente ter uma ideia de como Deus foi cuidadoso, como a vida dela foi um milagre, em todos os anos. E quando nós começamos a descobrir essas coisas e ver a raridade que ela era, nós começamos a nos alegrar ainda mais. A igreja fez um propósito naquele tempo em que uma pessoa ia por dia lá para orar por ela, ficar lá no hall de entrada, permanecer lá em oração por ela durante um determinado período. E nós aprendemos
Na verdade, o valor da gratidão. Porque a cada dia que passava, a gente torcia cada vez mais por ela. Toda vez que, como a Isabela falou, toda vez que a gente ia lá para o hospital, a gente ia com uma expectativa super alta. E agora? Será que ela engordou? Como é que será que ela tá? E a gente chegava lá e ela tinha engordado um pouquinho. Nossa, que legal! Ah, ela começou a movimentar, fazer tal movimento. Nossa, que ótimo! Ah, então ela começou a tomar um pouquinho mais de leite. Uau, maravilha! Ela teve infecção. Meu Deus do céu, a gente entrou em desespero, mas ela permaneceu. Ela passou pela infecção, ficou bem e falou: uau, que incrível! E a cada dia ela ia melhorando, a cada dia ela ia vencendo, cada dia era uma vitória. E para nós também. Nós aprendemos o valor de coisas pequenas, aprendemos a ser gratos por essas pequenas coisas, aprendemos a ser gratos pelos amigos que cuidavam de nós, que estavam ao nosso lado, nós aprendemos a ser gratos pelas pessoas que estavam servindo através do hospital, através da UTI. E toda vez que a gente chegava lá e a gente começava a conversar com ela, algumas das pessoas que estavam lá no UTI, que são nossos amigos, lembram ainda dessas cenas. E a gente sentava do lado dela, ficava um de cada lado e a gente começava a cantar para ela. E a gente ficava ali do ladinho dela e a gente ficava cantando assim: Deus sabe o que é melhor pra mim, Deus sabe o que é melhor pra mim. Tua vontade é boa, perfeita e agradável, só Deus sabe o que é melhor pra mim. E a gente cantava pra ela essa música. A gente falava: filha, Deus sabe o que é melhor para você. Nós estamos aqui do seu lado para viver o melhor de Deus. E a gente cantava: Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para mim. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, só Deus sabe o que é melhor para mim. Você pode cantar? Deus sabe o que é melhor para mim.
nesse período ela começou a melhorar, ela começou a ganhar peso na UTI, até chegou um momento que ela saiu da incubadora e foi pro bercinho, que já foi uma grande evolução ali, né? Ela saiu da incubadora e foi pro berço. Acho que ela ficou mais ou menos uma semana no bercinho, nós ficamos muito felizes, né? Até a gente saiu e comprou um monte de roupinhas, deu um monte de lacinho pra ela. Empetecão ela aquele dia. As enfermeiras brincavam comigo, cada dia eu colocava uma roupa nela. E daí a gente encheu ela de lacinho, de roupa. E depois de uma semana ela começou a piorar, né? E os médicos falaram pra nós, olha, acho que, né, não sei o que exatamente aconteceu, não tem uma explicação, mas provavelmente ela foi crescendo, né? E acho que a estrutura não aguentou algo dessa forma, não tem aguentado. E que ela foi ficando ofegante, a respiraçãozinha dela começou a piorar muito. E daí ela teve que voltar para a incubadora, né? E nesse tempo ela voltou e daí ficou na incubadora. Até aquele momento a gente não sabia, não tinha real noção de que poderíamos perdê-la, porque ela ia tão bem e a gente não esperava. Só que ela foi piorando. E a cada dia que passava, ela ia piorando mais um pouco, e foi muito rápido, na verdade. O que os médicos diziam era que possivelmente o organismo dela não acompanhou o crescimento. E depois de um tempo a gente foi vendo realmente que nós estávamos perdendo a vida dela. Até que chegou o ponto crucial em que realmente era inevitável. Por 3 dias nós ficamos esperando uma ligação, e a cada vez que a gente entrava na sala, na UTI para ver ela estava pior, ela foi entubada, porque ela já não conseguia mais respirar sozinha. E aí os médicos permitiram que a gente ficasse um pouquinho mais perto dela, visitasse ela um pouquinho mais. E no último dia, a médica, a doutora Patrícia, estava de plantão no dia. Ela foi muito amável e ela permitiu que nós ficássemos do lado da Clara até o final, e que nós ficássemos aquele dia todo ao lado dela. E nós ficamos, e naquele momento era aquele sentimento, a gente não sabia se ia, se ficava, a gente não queria ver aquela cena, mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar ela ali. E a gente decidiu ficar. Não, nós vamos ficar ao lado dela. E nós ficamos do ladinho dela até o final. E a gente via que a cada vez que eu pegava ela, pegava na mão dela, ela parecia que ela dava uma respirada mais forte e tentava ficar. E até o ponto que a gente saiu para tomar um café, e quando a gente voltou ela já estava fora. E a gente viu que ela já estava indo mesmo. Realmente estava indo embora. Nós ficamos ali até o último minuto com ela, né? E foi uma decisão nossa. A gente perguntava, vocês querem ficar até o último minuto? Sim, queremos. Foi uma decisão nossa de realmente ficar até o último suspiro da Clara. E nós ficamos ali até o último minuto, e realmente chegou um momento em que nós olhamos para ela e o Jeff olhou para mim e falou, amor, acho que ela já foi. E daí a gente só chamou a médica para confirmar, a doutora veio, realmente. E daí naquele momento nós começamos a chorar ali, entregar ao Senhor, né? Foram chegando os familiares e o pessoal da igreja também, foi todo mundo lá. E foi uma graça de Deus mesmo, porque o pessoal foi chegando e muitos não tinham conhecido a Clara. E eu lembro que naquele momento o pessoal autorizou a galera subir, né? E na UTI. E a doutora Patrícia até liberou um quartinho ali para nós. Ela falou, olha, você quer ir com ela ali, mesmo morta já, né? Você quer ir ali com ela? Vai com ela ali e mostre, né, para os teus familiares, amigos que estão aí. E a gente foi ali, né? Chegaram os nossos amigos, os familiares, viram a Clara ali, pegaram a Clara, né? E realmente a gente viveu intensamente aquele momento, né? E no outro dia
foi o velório. Eu lembro quando eu acordei assim, eu estava me arrumando, eu me olhei no espelho e falei, nossa, nunca imaginei, né, com essa idade, estar me arrumando para o velório da minha filha. Não é uma coisa comum a se pensar, né? E eu lembro que eu me arrumei, eu peguei na mão do Jeff, nós dois começamos a orar ali, e quando nós fomos pro velório, a gente viu o caixãozinho da Clara chegando. E quando o caixão chegou, a gente entrou. Eu lembro que nós dois nos prostramos no caixão. E a gente começou a cantar uma música, entregando ela ao Senhor. Estavam lá naquele dia. Muitos de vocês nos abraçaram e nós sentimos o abraço de cada um de vocês. Nós queremos louvar o nome do Senhor por todos os abraços que nos trouxeram cura, todo o cuidado que nos protegeu, que nos inspirou a não desistir. Cada um de vocês. Nós decidimos fugir por alguns dias. Nós fizemos uma viagem logo depois disso, mas durante o período da viagem estava aquele clima esquisito e a gente não sabia o que estava acontecendo, até que um dia nós estávamos sentados na cama conversando e o Senhor trouxe uma palavra, aquela palavra que fala a respeito do vinho novo, e ela diz assim que não se coloca vinho novo em odre velho,
porque possivelmente ou provavelmente o odre ele vai se rasgar por causa do vinho. Então só se coloca vinho novo em odre novo. E o que o Senhor disse ao nosso coração naquele dia é: vocês precisam abrir mão do velho para receber o novo. Se vocês permanecerem nesse lugar de luto, qualquer coisa que eu dê para vocês vai ter sabor de frustração, de perda. Vocês sempre vão se lembrar daquilo que se perdeu. E o Senhor disse a nós aquele dia: olha, abra mão do luto. Vocês viveram toda a intensidade do luto. Vocês viveram o luto, tudo que vocês tinham para viver naquele tempo, vocês viveram. Agora é tempo de se tornar um odre novo, para que eu possa derramar o vinho novo sobre vocês. E quando nós voltamos com esse entendimento, então nós mudamos a nossa mentalidade, começamos a desfrutar de verdade daquele tempo. E foi um tempo muito bom. E quando nós chegamos em casa, um tempo depois, Marcelo trouxe uma palavra. E essa palavra me trouxe também, além dessa que eu já havia recebido, essa palavra me trouxe um entendimento de uma promessa que Deus havia feito e de propósitos que Ele havia colocado no nosso coração, e nos dizendo para não desistirmos, mas para nos posicionarmos, porque certamente receberíamos aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, depois de 2 gestações complicadíssimas, o nosso desejo era desistir. Nossa vontade era largar a mão de vez. 2 vezes, Senhor, já é suficiente para nós. Não dá mais, a gente não quer mais. E a vontade de desistir, de parar, era muito grande. A vontade de largar a mão era muito grande. Mas essas palavras nos inspiraram e nos geraram esperança novamente. Dizer: é possível, o Senhor tem cuidado de vocês. Então nós decidimos permanecer. Nós decidimos tentar de novo, depois de um tempo, e não muito tempo. 5 meses depois, no dia do meu aniversário, 14 de setembro de 2015, mais precisamente, nós descobrimos que estávamos grávidos. E era a primavera para nós, né? Era chegado um novo tempo, o tempo da promessa, o tempo que o Senhor havia prometido para nós há tanto tempo, né? Durante essas gestações, o Senhor nunca cansou de falar para nós que nós estávamos passando pelo deserto, mas que a primavera chegaria, né? E essa primavera chegou para nossa alegria, né? A vida do Benjamin, o nosso filho lindo que o Senhor trouxe para nós, o filho da felicidade. Esse é o significado do nome dele, né? E por isso que nós colocamos esse nome, porque nós entendemos que ele trouxe para nós a alegria para nossa casa, a restauração de tudo aquilo que nós havíamos pedido para o Senhor e o cumprimento da promessa. Eu havia pedido para Deus que eu pudesse viver que nós pudéssemos viver os passos naturais de uma gestação. Eu queria, e eu sempre falava para Deus: Deus, eu quero poder viver isso, de poder receber o meu filho no quarto, de poder pegar ele no colo, de poder ajudar na primeira vez que fosse dar o mamar, poder fazer dormir pela primeira vez. Coisas que parecem tão pequenas, mas que para mim eram muito importantes, muito preciosas. Eu desejava muito isso. Eu falava: Deus, eu quero muito viver isso, Senhor. Eu não vivi nenhuma dessas vezes, mas eu quero viver isso. E o Senhor me concedeu. E eu pude viver cada um desses passos. Eu pude carregar ele no colo, eu pude ver ele chegar, eu pude ouvir o choro dele chegando no quarto. E a única canção que veio ao nosso coração a partir desse momento, a partir desse tempo, a única coisa que veio ao nosso coração era gratidão. Apesar de ter passado por tanta dor, por tanta luta, mas nós entendemos o que Deus havia feito. E essa gestação, ela tinha um gosto totalmente diferente para nós. Era especial. É especial. Não imaginava que havia uma criança tão linda, gente.
tão perfeito, tão sorridente. E Ele chegou, a nossa promessa. E eu só podia dizer: Senhor, eu te agradeço. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi as fotos. Brilhou o sol pra mim, me aqueceu. Depois da chuva
Fala, querido. É glorioso ver o que o Senhor Jesus fez na vida do Jefferson e da Isabela. Quando estávamos no culto fúnebre da Ana Clara, o pastor dos meus sogros, né, o pastor Claudemir, ele trouxe uma palavra falando a respeito de Davi, quando ele teve um filho com Betseba, o primeiro filho. A Bíblia diz que esse filho ficou enfermo. E Davi então foi para um quarto, foi para um lugar sozinho e jejuou por 7 dias, 7 noites, não comeu nada, porque queria a intervenção de Deus em relação a esse filho. E a Bíblia diz que no 7º dia esse filho veio a falecer. E quando ele soube que o filho faleceu, a Bíblia diz que Davi imediatamente se levantou, trocou de roupa, passou um perfume, tomou um banho, foi comer. E ele disse para os seus súditos, para os seus conselheiros, eles perguntaram para Davi: ué, enquanto a criança estava viva, você estava aí chorando, jejuando, orando, agora que está morta, você resolveu se alegrar, resolveu ficar bem, resolveu levantar, resolveu continuar. Ele falou para esses conselheiros que enquanto estava viva ainda tinha esperança, mas depois que ele entendeu que era propósito do Senhor levar aquela criança, ele então decidiu tocar a vida, decidiu voltar àquilo que ele fazia, decidiu fazer novamente aquilo que ele fazia. A Bíblia diz que ele se levantou, foi também para o templo e adorou o Senhor. Ele teve entendimento de que era propósito de Deus levar aquela criança. E a palavra que esse pastor trouxe para nós nesse culto fúnebre foi essa: que o tempo do choro, do jejum, da oração, ele tinha acabado. E foi o que nós vivemos por alguns meses, clamando ao Senhor pela restauração da vida da Ana Clara, clamando ao Senhor pela cura da Ana Clara. E a palavra que ele trouxe foi: agora nós entendemos que é a vontade de Deus levar a Ana Clara. Então é tempo de ressurreição no que diz respeito a voltarmos, a nos levantarmos, a continuar a vida. E aquele culto, querido, foi um culto de celebração ao Senhor. Quem esteve lá vivenciou um momento muito precioso, porque nós adoramos ao Senhor de tal forma que a presença de Deus naquele lugar foi extremamente intensa, densa, porque estávamos celebrando ao Senhor pelos dias que Ele nos permitiu viver ao lado da Ana Clara, e celebrando ao Senhor por entendermos que aquilo que estava acontecendo de fato era propósito, era a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? E depois então, como Jefferson e a Isabela falaram, eles decidiram viajar um pouco, e eles foram exatamente para o lugar onde eles tinham passado a lua de mel deles. Eles foram para lá, e eu confesso que como pastor e ao mesmo tempo integrante da família, eu vivi alguns dilemas dentro do meu coração, porque enquanto ele estava aqui, nós brigamos e fizemos tudo o que era possível para realmente vermos a restauração da vida da Ana Clara. Perseveramos de tal forma, e como igreja investimos as nossas próprias vidas no intuito de vê-la restaurada. E a igreja, e Deus gerou uma unidade tremenda no meio da igreja a partir da vida da Ana Clara. Mas depois de passado tudo isso, e quando eles foram viajar, eu entrei num dilema com o Senhor. Eu falei: Deus, agora aqui eu estou na posição de pastor do Jefferson e da Isabela, estou na posição de cunhado deles, a minha esposa, a irmã da Isabela. Como é que é isso, Senhor? O Senhor tem palavras, o Senhor tem promessas. O que falar numa hora como essa? A gente se sente impotente, queridos. O que falar? Como eles estão nessa viagem? Qual a perspectiva de um futuro relacionado a um filho novamente? Foi quando Deus, no momento de oração com ele, me falou profundamente. Lembra o texto que o pastor
leu lá e compartilhou que era para restabelecer a vida, eu falei, lembro, continua a ler o texto. E o versículo 24 fala assim: depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Naquele momento veio uma convicção plena no meu coração, que era para o Jefferson e a Isabela não perder tempo. Literalmente foi isso que veio no meu coração. A Isabela tinha feito uma cesárea, então em função da liberação médica, era óbvio que havia um período, mas eu falei para eles, esse é o texto que o Senhor deu, não é para vocês perderem tempo. E o Senhor vai gerar um varão no ventre de você, no ventre da Isabela. Vai dar um varão para vocês. E ele vai vir para ser rei e sacerdote nessa terra. Ele não vai vir para realizar simplesmente um sonho do Jefferson e da Isabela. Ele vai vir para manifestar um propósito glorioso nessa terra. Porque do mesmo ventre que saiu um bebê, que depois Deus levou para ele, que foi o primeiro filho de Davi e Betseba, na segunda gestação saiu o sucessor de Davi, Salomão. E a Bíblia diz que ele foi o rei mais sábio da terra. E foi essa convicção que veio no meu coração, e eu falei, Deus, como entregar isso para o Jeff e a Isa? Porque apesar de eles estarem dentro do contexto que estavam vivendo, estavam bem, pensar em ter um filho logo, novamente, não era algo natural para qualquer um. Não seria para mim, porque seria diferente com eles. Porque a nossa natureza, querido, nos leva a um sentimento de existência, nos leva a um sentimento de não quero mais viver isso, não quero mais passar pela dor que eu já passei. Será que vai dar certo a próxima? Será que não dá? Esses são os sentimentos que permeiam os nossos corações. Isso é natural, somos seres humanos. E Deus falou para mim, não desista de gerar. Não desista de gerar. E foi a palavra que eu entreguei. Eu falei, Deus, agora é contigo. Eu louvo a Deus porque eles tiveram fé em relação à palavra de Deus. Não de um homem, mas de Deus. E na primeira oportunidade, logo depois da liberação médica, foi gerado Benjamim. E o que Deus fala conosco hoje, querido, e essa é a convicção do meu coração, é que é para eu e você não desistirmos de gerar aquilo que é propósito de Deus nas nossas vidas. Porque diante das frustrações, diante das dificuldades, diante dos abortos sofridos, a nossa tendência humana é de desistir de gerar. Porque nós temos um trauma nas nossas mentes daquilo que de ruim aconteceu conosco. E temos a sensação que de alguma maneira pode novamente acontecer e nós queremos nos privar da dor. Mas o Senhor nesta noite fala, não desista de gerar. E queridos, esse culto aqui não tem um propósito a não ser realmente demonstrar que o nosso Deus ele é fiel, amém, querido? Que o nosso Deus não nos abandona, que o nosso Deus não nos deixa sós, que o nosso Deus não desiste de gerar em nós aquilo que é a vontade dele, querido. Se eu e você desistirmos, aí sim nós decretamos a falência do propósito de Deus nas nossas vidas. Mas se eu e você nos levantarmos, sacudirmos a poeira, olharmos para o nosso Redentor e cremos que Ele não nos vai faltar em momento algum e continuarmos a gerar o propósito dele nas nossas vidas, nós vamos tocar naquilo que Ele quer manifestar sobre nós, como o Jeff e a Isa hoje estão tocando na vida do Benjamim. Eu quero dizer para você que os sonhos de Deus, queridos, sobre a sua vida, eles não morreram. Eles só não acontecerão se você desistir de gerar. Davi não desistiu, ele foi, se deitou com Betseba e gerou
o rei mais sábio que essa terra teve. E é isso que Deus quer fazer através da sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Essa noite, querido, é uma noite de gerar esperança em você. Deus quer realizar sim os sonhos dele na sua vida. Só que você não pode parar de acreditar. Não pode parar de gerar, de investir. Essa é a minha, é a sua parte. O Senhor quer fazer isso sobre nós, amém, queridos? O Senhor quer fazer isso na sua vida, como fez na vida do Jeff e a Isa em relação a uma promessa, que era de um filho. Ele veio, querido, restituído. Eu lembro que durante a gestação, eles ficavam surpresos porque ele estava acima do peso. E a única coisa que me cabia falar para eles é restituição, e restituição sempre é mais. É 10, é 50, é 100 vezes mais. E o Benjamin está aí com saúde, forte, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Eu vou chamar a pastora Ana aqui. Eu tive duas oportunidades muito marcantes nessa história. A primeira foi muito difícil, que foi a missão de estar ali, junto com o Jeff e a Isa, dentro da sala, quando nós vimos aquele primeiro coraçãozinho que não bateu. E eu, por ser médica, na hora, mesmo antes da médica dela dizer, eu já tinha percebido. Eu lembro que eu respirei fundo e eu falei, Senhor, agora é a hora, eu preciso do Senhor para estar com eles. E foi um momento muito difícil. Mas eu quero dar uma ênfase para a segunda oportunidade. Ou melhor, para a segunda e a terceira, porque foram 3. Na segunda, eu estava lá. E vi aquele coraçãozinho da Ana Clara bater. Vi a vida que Deus tinha gerado na vida dela. Mas a terceira foi a maior de todas. Que Deus me deu a graça e usou a minha amiga Janaína para me dar esse presente, de deixar estar ali naquele momento do parto para cortar o cordão umbilical do Benjamin. E eu tive a oportunidade então de experimentar ali o momento da morte, mas muito mais intensamente o momento da vida. E eu falei, Senhor, que honra! Eu lembro que quantas vezes ajudei um procedimento tão simples, mas eu tremia de tamanha emoção. E naquele momento parece que o céu se abriu naquele lugar, a alegria de Deus tomou conta de mim, quando eu percebi que a vida estava ali. E o que significava aquele momento? Mas passados alguns dias, eu lembro que naquele momento desse vídeo que vocês acabaram de ver, eu cheguei na casa da Isa e do Jeff, eles foram colocar o vídeo. Enquanto eu estava lá vestida de médica, eu não podia desabar, mas aí eu desabei. Eu chorei tanto, com tanta alegria, com tanta celebração, que eu não conseguia parar agarrada com o Benjamin. Foi o meu momento de irmã e não de médica e pastora. Mas aí um dia, nos meus momentos com Deus, a sós lá em casa, numa madrugada, o Senhor me levou a reviver aquele momento no meu coração e na minha memória. E Deus disse assim, Ana Paula, tem algo mais profundo que aconteceu aí, que eu quero te mostrar. E nós queremos terminar esse momento compartilhando isso com você. E Deus então me disse algo. Ele disse, o que o cordão umbilical significa? Ele foi falando a minha linguagem, né? Eu falei, o cordão liga a mãe com o filho. E ele disse, quando você corta o cordão umbilical, você está dando um novo momento para essa criança, um novo ciclo. Então ela já não vai viver ali como a mamãe vai viver sozinha. Mas tem mais. Nesse cordão e nesse sangue compartilhado, nessa genética compartilhada, há um DNA que carrega as características genéticas, biológicas do pai e da mãe. Mas Ana Paula, houve um significado mais profundo e espiritual nesse corte. E Deus começou a falar para mim, amados, algo que nós temos aprendido muito. Há um cordão espiritual também, há uma genética espiritual que nos acompanha. E infelizmente essa genética espiritual foi contaminada pelo pecado. Às vezes nós não entendemos porque o mundo apresenta tantas tristezas, tantas doenças, tantas tragédias, e tentamos buscar entender e pensamos, afinal, se um Deus é tão bom,
por que há tanta maldade? Por que há tanto problema? E a resposta é que o pecado que entrou pela desobediência do ser humano trouxe consigo um legado maligno, geneticamente falando, espiritualmente falando, onde os espíritos então malignos contaminaram e contaminam as histórias familiares. Dessa forma, o pecado invadiu e trouxe a contaminação e junto com eles as enfermidades, os problemas, as tragédias e tudo que temos vivido. Mas a grande notícia é que há alguém, o Senhor Jesus, que veio para fazer a maior transfusão de sangue que nós conhecemos. Porque Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário para dizer: há um novo legado, há uma nova genética espiritual que eu quero dividir com os meus filhos, com aqueles que acreditarem. E muitas vezes nós não compreendemos, afinal de contas, o que é aceitar Jesus, o que é ter Jesus. Afinal de contas, no Brasil todo mundo não conhece ou não ouviu falar de Jesus. Mas é algo mais profundo. Falar de ter Jesus como Senhor é dizer para Ele: Jesus, eu acredito que na minha família, apesar de haver o pecado e toda uma genética espiritual contaminada que trouxe tantos legados negativos na minha história de vida, na minha família, eu acredito, Jesus, que se eu me arrepender, se eu confiar em Ti e se eu me apropriar do sacrifício que o Senhor fez na cruz, então eu terei uma nova história. Eu terei um novo cordão. Aleluia! Eu terei um novo momento na minha história. Então eu entendi, Senhor, que Deus dizia para mim: tudo começou muito lá atrás na sua família, quando já o seu pai se posicionou, começando com arrependimento. Depois você, Isabel e Fabrício, continuaram nesse processo de arrependimento por toda a iniquidade familiar. E eu estou honrando agora. E esse momento na vida do Benjamin é muito mais do que só mais uma criança nascendo. Mas há um marco na família de vocês, na história de vocês, de que toda a iniquidade que acompanharia até a terceira ou quarta geração está sendo interrompida. E a minha bênção está sendo liberada. Porque o lugar de arrependimento é um lugar onde a graça de Deus alcança vocês. E vocês têm sido uma geração que tem buscado se arrepender e viver esse novo ciclo de amor comigo. Então, essa noite, amados, é noite do Senhor cortar alguns cordões umbilicais aqui. Você crê? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você não veio aqui por acaso. O Senhor está neste lugar, amém? O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que ordena a vida. Mas há uma condição para Ele ordenar a vida. Há uma condição para Ele ordenar a salvação. Eu e você nos humilharmos e nos arrependermos pelo nosso pecado e por toda a maldade que porventura tem alcançado as nossas famílias e as nossas gerações. E se eu me arrepender, a mim e toda a minha geração será alcançada pelo sangue do Cordeiro. Você crê? Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Para quem não conhece, esse é o Benjamin. Chorar, há dias de sorrir, há tempo de viver, de morrer. Há vidas que vão e que vêm, há dias melhores que outros, mas a esperança nasce no sorriso de outro alguém. Benjamin, Benjamin, tão bom é te ter aqui, bem juntinho a nós, alegria sem fim. Benjamin, tão bom é te ter aqui, bem juntinho a nós, alegria sem fim. A cada sorriso seu seca uma lágrima em mim, e a gratidão renasce.
tão bem, 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 nos fez tão bem, 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 nos fez tão bem, 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 nos fez tão bem. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos apresentar então o Benjamin. Enquanto eu vou pegando o Benjamin, Jeff, você fica sem violão, tá? Você vai ficar do meu lado aqui. Os pais da Isabela e do Jefferson e os irmãos podem vir aqui. Rapidinho, rapidinho. Alguém que consiga alcançar minha boca aqui. Aleluia. Tinha um sonho da Isabela que eu tenho que falar. Eu apresentar ele da forma como vocês verão que eu vou apresentar. É bem. Vamos orar então. Nós seguimos o exemplo de Jesus, nós não batizamos criança, mas apresentamos ao Senhor. Foi assim com Jesus, ele foi apresentado quando criança e batizado quando adulto, amém? E é isso que nós vamos fazer nesta noite, apresentar o Benjamin ao Senhor Jesus. Porque ele veio a essa terra para um grande projeto, amém, queridos? Pai, nós apresentamos o Benjamin ao Senhor nesta noite. Dedicamos a vida do Benjamin a Ti nesta noite, Pai. Ele não nasceu no coração primeiramente do Jeff e da Isa, ele nasceu no Teu coração. E nós engrandecemos porque os Teus sonhos, eles não são frustrados. São sonhos que realizam, Pai. Sonhos que nos trazem prazer, ó Pai. E isso é o que está acontecendo através da vida do Benjamin. E nós dedicamos ele ao Senhor. Nós consagramos ele ao Senhor. Que a Tua vontade na sua plenitude se manifeste sobre a vida do Benjamin. Que a Tua bênção esteja sobre ele. Que ele na sua, Pai, plenitude cumpra o propósito do Senhor em nome de Jesus. Nós declaramos o favor, a graça do Senhor sobre a vida do Benjamin em nome de Jesus. Concordamos como família, como autoridades, que ele é um projeto do Teu coração. E nasceu para dar certo, Pai. E nasceu, ó Pai, para levar o Teu nome a essa humanidade carente. E é isso que Ele manifestará em nome de Jesus. Governará, Pai, com justiça, com retidão, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, o projeto do Senhor constituído. E pedimos que o Senhor guarde em todos os seus caminhos. Que em nome de Jesus, nenhuma influência do mal, de Satanás, se estabeleça sobre a vida dele. Mas que somente a Tua vontade se manifeste sobre ele. E nós nessa noite celebramos a Ti pela vida dele. Nós contemplamos o quanto o Senhor é fiel. E contemplamos a Sua vida na vida do Benjamin. E por isso devolvemos a Ti que a Tua vontade se manifeste sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, muito obrigado por você ter vindo. Foi uma bênção estar com você. Agora, se você quiser cumprimentar o Jeff, a Isa, o Benjamin, fique à vontade. Que Deus o abençoe, resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Amém? Vá na paz. Ou venha aqui na frente também e cumprimente o Benjamin em nome de Jesus.